um pouquinho do que aconteceu nesse último ano. Pode acender a luz, por favor. Gente, nós estamos muito entusiasmados com o que o Senhor está fazendo no nosso meio. E fica como a importância de nós lembrarmos do que o Senhor está fazendo, o que Ele fez. Isso faz parte da sua natureza. Nós adoramos a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Pelo que Ele foi, é e será. Então, gente, esse aqui é um pouquinho, um lembrete, uma coisa que nos, de alguma forma, nos faz olhar com um olhar de que o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. E nessa noite, eu sei que quando um pastor fala que vai ser rapidinho, normalmente não é rapidinho, mas eu estou dedicado a fazer de forma mais rápida possível essa realidade de pregar um texto de extrema importância para a visão que a gente tem entendido que o Senhor tem nos chamado. Isaías 43, lembrando que o livro de Isaías é um livro messiânico, né? É um livro que fala abertamente, de começo ao fim, acerca do Messias que viria. Mas ele tem algumas lições de extrema importância para nós. Mesmo que nós jamais tenhamos vivido no exílio e tenhamos sofrido da mesma forma que o povo de Israel. Mas nós podemos sim olhar para esse texto, olhar para o povo de Israel e olhar para essa realidade como um povo que, de alguma forma, experimenta do exílio, de alguma forma. Seja através da dor, do sofrimento, seja da perda, ou como for, o luto. A gente pode, então, ponderar diante das palavras do profeta Isaías. Então, Isaías 43, um texto muito conhecido, a partir do versículo 18. Se você tem a NVI, a divisão ali a partir do 14, fala, né, a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. E a gente vê a bondade do Senhor diante desse texto. E o versículo 18, ele fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor, por hoje, por cada um aqui representado, Senhor, por cada família, por cada pessoa, Senhor. E nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, Senhor. O Senhor nos encoraje, Senhor, nos inspire, Senhor. Nos dê entusiasmo e empolgação acerca das coisas que o Senhor está fazendo, Senhor, no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, como eu falei, Isaías escreveu de forma profética para o povo de Israel. Né? Eles estavam mergulhados nas circunstâncias de desespero, de cativeiro e exílio. Né? E Deus queria que eles voltassem os olhos para as obras dele. Então a gente já pode começar pensando dessa forma, como a primeira observação, que então, assim, Deus chama essa atenção para que eles voltem os olhos para a sua obra, né, acerca do que ele estava por fazer. Então ele começa essa lembrança para que não se apegassem às coisas do passado, pois se permanecessem nessa coisa, estariam no fracasso.
adiante do pecado, do desânimo, dessa coisa do passado, não queriam avançar porque não conseguiriam olhar. Então, diante da dor, do sofrimento e da luta, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e para as coisas que Ele fez. Então aqui é um ponto bem interessante, que é como se fosse uma instrução de que algumas coisas, quando nós olhamos para trás, é bom não lembrarmos. Mas quando se trata das coisas do Senhor, do passado, nós precisamos lembrar, porque elas vão nos dar força para seguir adiante. Elas vão nos lembrar que Deus, Ele é poderoso para fazer de novo, para fazer coisas maiores, para nos surpreender com sua bondade. Então, gente, falando dessas coisas, assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Alguns de nós, crentes, nós vivemos no passado, seja no bom ou no ruim. E nós vivemos essa nostalgia de algo que a gente não consegue superar. A gente não consegue ler a nossa Bíblia como fazia antigamente, a gente não ora como antigamente, a gente não proclama o Evangelho como antigamente, e aí a gente se sente culpado. Ao invés de pararmos e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim a partir de hoje? Ou o que o Senhor tem para mim no futuro? O que foi que o Senhor fez, que o Senhor deseja fazer de forma diferente? Né? Então o Senhor, Ele nos dá essa ideia. Se nós olharmos para as coisas qual nós nos sentimos derrotados, abandonados ou com dificuldade, nós não vamos conseguir olhar para o futuro. Porque a esperança é que nos faz tirarmos os nossos pés da onde nós estamos, gente. O povo de Israel precisou ser lembrado constantemente de que o Deus de Israel era o Deus que fazia algo novo, que estava por fazer algo, que estava para libertar o seu povo. Então conseguia despertar essa imaginação do seu povo. E aí ele fala, eis que faço coisa nova. Nós temos uma tendência de esquecermos as coisas boas que o Senhor faz. É impressionante, gente. Pesquisas estão aí para mostrar. E a gente pode tirar, não precisa nem de muita pesquisa, a nossa vida mesmo. Nós podemos fazer coisas incríveis. Alguns de vocês têm dons e talentos assim fora do normal na nossa comunidade. Basta uma pessoa, de 100 e poucas pessoas, basta uma, falar o contrário e a tendência é que a gente se agarre a essa coisa que essa pessoa falou de forma negativa. Mesmo que todas as outras pessoas tenham falado o contrário. E isso mostra a realidade de quem nós somos, seres humanos que precisamos constantemente olharmos para o Senhor. O próprio Senhor fala assim, se vocês olharem para mim, vocês vão ser iluminados. Os seus olhos vão estar abertos, vocês vão ver a realidade. O apóstolo Paulo, ele orou para que os olhos do coração dos irmãos fossem abertos para a realidade de quem o Senhor é e o que Ele faz. Então, gente, nós estamos diante de dias onde a gente pode cair no extremo de tantas coisas. Seja da coisa antiga e da nostalgia antiga, como eu acabei de citar, mas também dessa questão de que Deus está sempre fazendo uma coisa nova, e aí isso facilmente se torna um ídolo, porque Deus está sempre, parece que Deus está sempre fazendo alguma coisa antes de terminar uma coisa, antes de fechar um ciclo, e as pessoas ficam, Deus está fazendo, quando Deus às vezes nem está fazendo. Então o que nós devemos e precisamos cuidar é que Deus de fato, Ele está fazendo algo novo, e nós percebemos isso não somente como uma ou duas pessoas. E isso aqui vai apontar para as próximas coisas que vão acontecer aqui, da ordenação, da oficialização. É de que Deus usa o seu povo como confirmação daquilo que Ele já está fazendo. Então, quando a gente fala que a gente está liderando a igreja de forma plural, a gente está com um grupo de pastores e líderes que estão indo numa direção. Então a gente está sendo repetitivo de que Deus tem nos dado uma visão de sermos uma comunidade cativante, que conecta pessoas com Deus,
umas com as outras e com propósito e missão, plantando novas igrejas e apoiando igrejas em plantação. Isso é o que Deus está fazendo, gente. E a gente pega na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. E como igreja, então, se torna uma coisa que não é um pastor que manda, não é um pastor que fala, não é um pastor que entende que o que quer fazer e a igreja vai e obedece. Não, é uma igreja, um povo indo numa direção. Então nós tivemos um tempo atrás onde nós reunimos junto com todos os demais que servem na comunidade e nós falamos que o desejo de Deus para nós é que a gente possa caminhar na mesma direção, obedecendo o Senhor. Eugene Peterson chama isso de sucesso, obediência na mesma direção. E é isso que nós queremos. Então, gente, diante desse cenário, e o Senhor fala que Ele faria, né, então, desse lugar, dessa coisa nova, Ele dá uns exemplos de alguns lugares que vão nascer e vão brotar rios, água, vão brotar de lugar de sequidão. E fala que esse povo vai proclamar o seu louvor. Então, lembrando de Efésios, como já estudamos a carta de Efésios, no primeiro capítulo lá ele fala assim, para o louvor da glória do seu nome. E nós fazemos, é selado para o louvor da glória do seu nome. Estamos sentados nas regiões celestiais para o louvor da glória do seu nome. E é para isso então que nós existimos, para o louvor da glória do seu nome. Então, gente, é mais um aspecto devocional nesse sentido. De forma simples e clara. Pode parecer para alguns de nós, ou para a liderança, que talvez nós passamos por um tempo de deserto, sequidão. Eu mudei para cá com a minha família no meio da pandemia, gente. 1º de julho, agora fazem 5 anos. Muitas igrejas fecharam naqueles tempos. Muitas igrejas lidaram de forma diferente com aquele tempo. E o Senhor derramou uma graça sobre nós, gente. E a minha oração desde o começo aqui da Calvary, desde que assumi a Calvary Curitiba, alguns já decoraram essa oração. É que quando nós olharmos para trás, nós vamos dizer que foi o Senhor que fez, que não foi algo que a gente podia fazer. Então, gente, quando eu cheguei em 1º de julho de 2020, nós cabíamos aqui 13 cadeiras, gente, com 2 metros de distância de frente para trás, de um lado para o outro. Nós gravávamos o culto no sábado à noite e passava no domingo. Teve uma época também que tinha que estar em casa antes das 8. Alguns já esqueceram, mas é bom lembrar. O louvor, a banda do louvor representava mais do que a metade desses 13 lugares. E a gente passou, gente. É nesse texto aqui, de Isaías 43, que tem aquele texto famoso, se passar pela água não vai se afogar. Se passar pelo fogo não vai se queimar. E a gente passou por tudo isso, gente. E o Senhor derramou graça sobre nós. Não perdemos ninguém da nossa comunidade. Ninguém que eu saiba perdeu o emprego. A igreja não ficou devendo ninguém e conseguiu passar por isso, gente. E aí então, o Senhor fala que no deserto Ele vai fazer um caminho. Então, gente, a gente começou a olhar para a Calvary Curitiba. Senhor, qual é essa coisa nova que o Senhor está fazendo? O que é essa realidade das coisas que o Senhor está fazendo, Senhor? E aí, então, a gente começou a procurar um novo local. Nós lembrávamos do passado, de algumas coisas boas e outras coisas não tão boas. Pensávamos no futuro.
batemos na trave em alguns lugares que nós estávamos procurando. Então, esse caos que a gente está vivendo já faz um tempo que a gente está vivendo, gente. Tá? Já faz um bom tempo que nós não temos condições de fazer o nosso culto de Natal e nem de Páscoa aqui na igreja. Porque a gente gostaria que todo mundo ficasse à vontade de convidar os seus amigos e parentes. Então, na hora que acabar o culto, você vai sentir um pouquinho do drama do que é a nossa vida dominical. Tá, gente? E a gente isso começou a dar um desgaste pra gente. Batíamos na trave, procurávamos lugar 3, 4 vezes mais caro. Para vocês que estão aqui há não muito tempo, desse beiral ali, para trás havia um escritório. E aí, nós começamos a orar, falamos, cara, a gente está ficando chateado, emocionalmente nós estamos gastos. Então a gente, quer saber? Vamos ficar nesse lugar. Vamos ficar no Bacaxeri, vamos ficar nesse lugar. Esse lugar é incrível. Eu trago os pastores aqui, os pastores, cara, esse lugar é incrível. Aí eu falo, cara, obrigado por lembrar. Que a gente de vez em quando queria fugir desse lugar. E aí então, nós decidimos, nós vamos ficar aqui. Nós entendemos que o Senhor nos quer aqui, nesse lugar, no Bacaxeri, na região norte da cidade. Derrubamos o escritório. Então abriu esses lugares aí, né, que vocês estão vendo do lado de lá. A igreja cresceu, pôde crescer um pouco mais, compramos mais cadeiras, colocamos ar-condicionado, glória a Deus, aleluia. E aí então o Senhor está falando, eu estou fazendo. E o Senhor fazendo. E aí, gente, algumas coisas começaram a acontecer. O pessoal da vizinhança começou a achar a gente no Instagram. Os algoritmos ficaram do nosso lado, de várias formas. As pessoas começaram a passar aqui, ver mais coisas acontecendo na igreja. E aí, então, um monte de coisa começou a acontecer e deixou muito claro para a gente que a gente não deveria sair daqui. E aí, começou um outro dilema. Que a gente não consegue seguir adiante dessa forma que a gente está aqui. Tipo assim, é muito bom. É muito legal, mas não tem como a gente avançar por muito tempo nesse caos, gente. Não tem, não é sustentável, né? Então, gente, a gente começou a orar e pensar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, porque tem uma ordem da coisa, eu não quero atropelar o negócio. Eu queria expressar algumas coisas antes da gente ir para essa parte final da palavra. É que quando eu falei aos domingos, gente, que eu estou feliz, eu estou satisfeito de estar aqui, é verdade, gente, tá? Eu não mudei. Nada aconteceu nessa igreja que me fizesse querer desistir e cara, seguir adiante. Não, gente. Eu falei para alguns amigos, pastores, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, gente, no ministério. De verdade. Rodeei no deserto por muitos anos. E aprendi muitas lições, e qual eu sei que tem muito mais para aprender. Mas a gente está muito feliz, nós temos um compromisso. Lilian e eu, nossa família, nós temos um compromisso de ficar em Curitiba até nós vermos os nossos filhos crescerem e saírem de casa. Seja o que como for. Mas a gente começou a pensar e orar acerca de como seria esse lugar, gente. Pensamos algumas opções de fazer 2 cultos, pensamos algumas opções de fazer uma coisa diferente. E aí então eu fui para os Estados Unidos ano passado, na conferência da Calvary. O Senhor falou muito ao meu coração, voltei encorajado. E chego aqui diante desse cenário, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Qual é a coisa nova que o Senhor quer fazer, Senhor? E aí então, gente, eu me vi num lugar onde eu não me via. E para alguns de vocês talvez não será surpresa alguma, para outros talvez. É que o meu sonho era ficar aqui o resto da minha vida, sendo pastor dessa igreja. E ver essa igreja crescendo. Saudável da forma que tem crescido e coisa do tipo. E aí quando eu volto dos Estados Unidos,
para quem conhece um pouquinho da nossa visão como Calvary Curitiba, de sermos uma igreja cativante que planta novas igrejas, no 5º ano, o nosso projeto, estava escrito lá no nosso projeto que nós plantaríamos uma nova igreja. E nós começamos a orar acerca disso e busquei sabedoria com alguns pastores, compartilhei com algumas pessoas do presbitério. E aí, gente, a gente se viu sendo resposta para nossas próprias orações. E isso mexeu com a gente, porque a gente estava bem. A gente estava tipo assim, cara, a gente está bem. Então, gente, compartilhei com o presbitério, falei, gente, um certo dia, eu estava caminhando, ouvindo o podcast da Calvary Rosarito, no México. E um dos pastores que eu tenho um apreço muito grande estava compartilhando como eles fizeram no México. Calvary Chapel Rosarito plantou acho que 20 igrejas ou 30 igrejas em 10, 15 anos, se eu não me engano. E eles seguiram um caminho muito interessante, o qual eu estava ouvindo isso, me deu um clique e falou, cara, agora eu consigo, me fez dar nome às coisas. Eu tinha visão, mas eu não sabia como transmitir a visão. E aí naquele dia eu tive clareza. Falei, cara, a Calvary do Bacaxeri, ela vai ser a Calvary Norte. Ela vai ser a Calvary Curitiba Norte. Nós não vamos tentar mais ir para o centro e para nenhum outro lugar. Ela vai ser lugar, decidido esse lugar. E quem sabe Deus vai nos dar a graça de comprarmos essa casa. Que eu acho que tem que ser nossa. E aí, gente, falando com o presbitério, e aí a gente entendeu. Cara, ouvindo o podcast desse pastor da Calvary, que eu aprecio bastante, a gente pensou, cara, e se nós abrirmos uma Calvary no coração da cidade? Nós vamos ter um grupo de pessoas que vão se unir a gente devido à localização, afinidade e também a questão por ser de manhã. E aí nós conseguiríamos funilar essa realidade de que uma igreja focada para a região norte. E também conseguiríamos funilar essa realidade de alcançarmos uma abrangência maior. E aí, gente, eu liguei para um amigo meu, um plantador de igreja que eu amo muito. E ele falou para mim assim, Cacá, você já assistiu o filme O Palhaço, do Selton Mello? E eu falei assim, não. Ele falou, assiste lá. Eu falei, cara, só fala um negócio para mim. Não, assiste lá. Aí eu vou assistir, tem uma hora que eu peguei. O Selton Mello, ele fica cansado de ser palhaço, ele quer fazer outra coisa. Aí se mete lá numa roubada. E aí ele vai falar com o pai dele que estava deitado lá, descansando, estava doente, né? Ele fala assim, pai, eu tô cansado desse negócio, eu quero fazer outra coisa na vida. Esse negócio de ser palhaço não tá com nada, não dá dinheiro, não dá nada. Aí o pai dele fala assim, filho, o rato, ele rói o queijo. O gato, ele toma leite. E o palhaço faz pessoas rirem. E nós não devemos tentar ser o que nós não somos. Nós somos palhaços. Eu pensei, como é que fecha essa frase incluindo eu? Então, gente, o pastor, plantador e missionário é um pastor, plantador e missionário. Para algumas pessoas, eles já começaram a perceber essa coisa andando. Algumas pessoas me procuraram e falaram assim, você não está indo embora, né? Falei, não estou indo embora. Outros falaram assim, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Sem mais delongas, gente. Diante de todo esse processo, doloroso, difícil, né? Nós chegamos a essa conclusão como um presbitério de que seria algo bom para a gente. Aí, eu desafiei o pastor Douglas. Aí entra a história, tá, gente? Ele arrumou um apartamento aqui perto. Sempre ficava falando para mim que a gente tinha que fazer alguma coisa aqui na região. Mesmo morando lá na Caixa Prego. E falava do colégio aqui, que tinha que fazer o negócio, tinha que fazer. E eu falava assim, cara, eu tô lá no Água Verde, cara. Meu coração tá lá no Água Verde. Cara, eu conheço todo mundo lá e tal. E de repente ele aparece com um apartamento aqui perto.
E eu falei para Lili, agora é o sinal. O sinal que ele queria, ele deu para nós. Que ele queria um sinal, mas não veio. Veio o sinal para nós. Arrumou um apartamento aqui perto. Então, gente, eu queria explicar de forma bem rápida. Ele vai vir já já. Vou chamar ele aqui. A gente vai fazer um pouquinho freestyle aqui, tá, gente? Então, nós estaremos abrindo uma nova igreja no coração da cidade. Não há nenhum motivo de tristeza. Não há nenhum motivo de pensar nenhuma coisa negativa, gente. Nós estamos multiplicando, nós não usaremos o termo dividindo nem divisão, porque não cabe. Nós estamos multiplicando, gente. E eu queria honrar a vida do Doug e da Cláudia diante de vocês e pensar que hoje não existe mãos melhores que vocês possam estar. De verdade. Quando eu comecei a orar e pensar e conversar com alguns pastores, meus amigos, eles perguntavam, mas cara, como é esse cara? Esse cara não precisa conquistar nada como eu tive que conquistar. Eu não tive esse privilégio. Eu cheguei como alguém que tinha várias expectativas. Ele não, ele está aqui, gente, por muitos anos. Fielmente. E se você ouve um pouquinho, não quero parecer que estou... Meu linguajar chulo quase saiu coisa ruim. Não pode falar algumas palavras. Deixa eu ver um sinônimo. Não quero ficar puxando saco. Vai, puxando saco tá bom. Puxando é melhor que... Mas de verdade, gente, não há mãos melhores. Se você conhece um pouquinho da vida do Doug e da Clau, vocês sabem o quanto que eles são servos. Quando eu descobri que eles vinham lá da Fazenda Rio Grande e a igreja não pagava nem a gasolina deles, eu fiquei muito pistola. Que eu achei muito injusto. Nunca reclamaram. Nunca. Então, gente, sem mais delongas, nós começamos a caminhar por alguns meses, nós tentamos responder alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas incertezas. E de forma rápida eu quero fazer só um pouquinho de pano de fundo. A gente vai ter muitos outros domingos que a gente vai poder explicar um pouco mais e vocês vão ter acesso ao que a gente está planejando e coisa do tipo. Mas assim, então respondemos algumas perguntas, como vai ficar, como não vai, como vai ser, como não vai ser. Uma coisa é clara, tá? A gente não quer que você vá embora hoje pensando coisas, tá? Esse ano não mudará nada a Calvary Curitiba, tá, gente? Nada. Ninguém vai largar ministério para ir para o outro lado, ninguém vai ficar... Não precisa nem ficar, tu vai, quem não vai? Gente, deixa rolar. Deixa naturalmente. Tá, gente? Que nem dizia o pagodinho, né? Deixa acontecer naturalmente. Não, brincadeira, tá tudo certo. Mas, gente, não vai mudar nada, tá? O que vai mudar é que, de forma muito justa, né, a minha família sai de férias em julho e agosto. Uma forma também de darmos espaço para o Doug assumir de forma interina, sem ter eu do lado dele, dando pitaco e coisa que não deve, e coisa do tipo. Então, assim, gente, vai precisar da ajuda de vocês, vai precisar da ajuda do presbitério, tá? Estaremos por aqui ainda em junho, vamos encerrar aí os aspiras em 2 Timóteo, tá? Vamos encerrar esse negócio para encerrar bem encerrado. E aí, a partir de setembro, a gente vai estar montando... Antes disso já vai ter montado, né? O grupo base que vai estar indo para a região central. E nós vamos se reunir 1 ou 2 vezes por mês até dezembro. Aí, em janeiro em diante, 2026, aí vai começar todas as mudanças necessárias. O combinado é que ninguém entrega a liderança, a não ser que tenha outra pessoa. Então vai levar um bom tempo, a gente vai continuar fazendo coisas juntos.
Nós vamos ter o encontro das mulheres aí, estamos organizando, vamos fazer um monte de coisa junto, gente. Não faz sentido a gente não fazer as coisas juntos. Nossos retiros continuarão juntos. Um monte de coisa que a gente faz vai dar para a gente fazer até a hora que não der mais. Estão dizendo aí que possivelmente nos próximos anos a gente vai ter uma conferência porque a gente vai crescer muito mais. Então vai precisar mais do que um retiro, e sim uma conferência de alinhamento e de visão para as coisas que Deus vai fazer no futuro. Então, gente, é isso. Nada vai mudar esse ano. Em setembro a gente começa o grupo, tá? De forma informal e na moral, tá? E a gente vai desenvolvendo aí até dezembro, janeiro. A partir de fevereiro a gente começa então com os cultos dominicais, todos os domingos lá na região central. Sem mais delongas, eu queria trazer o Doug aqui, gente. Tá. O outro microfone normalmente é o do homem, não é? Ô, cara. Ixi. Eu aspira, gente. Tolera. Tô. Boa noite, gente. O Cacá falou pra falar aquilo que tava no meu coração. Ele sabe que eu não funciono assim. Normalmente eu gosto de me programar bem. Aí ele só sentou e falou, então vamos agora combinar o que a gente vai falar. Tipo, hoje. Mas tudo bem. A gente está aqui na igreja desde o final de 2011. Conheço a Calvary desde 2006, talvez. E quando eu cheguei na Calvary, a convite de um amigo meu, eu fiquei espantado pela forma que era ensinada a palavra. E aquilo mexeu comigo, né, de forma que eu pude... Eu queria muito ver isso, e isso despertou essa questão do ensino dentro do meu coração. E foi algo que eu levei para a igreja onde eu estava, junto com um amigo meu. Na outra Calvary, não era essa aqui, era a Vivendo. Eles tinham no sábado um café e tinham um momento de ensino. E aí a gente fez algo parecido lá na outra igreja. E de alguma forma meu coração ficava aqui, assim, sabe? E aí quando a gente casou, a gente decidiu vir para Calvary. Mas a gente tinha decidido ir para outra Calvary. Porque como a gente morava na Fazenda Rio Grande, a gente não tinha carro, a gente tinha que pegar um outro ônibus no centro para poder ir para outra igreja. E aí a gente pensou, caramba, vão ser... duas passagens, né? No caso era eu, Alê, Yasmin, iam ser 3, mais 3, depois mais 3, mais 3. Eu falei, caramba, vai ficar pesado esse negócio. E aí a gente veio para cá, bem na época que o John estava saindo e o Tom estava começando, né? E inicialmente a gente veio para cá por conta disso, por conta que a gente conseguia fazer essa integração de ônibus. Mas para a gente foi bem difícil, porque a gente demorava 2 horas, 2 horas e meia para vir, e mais ou menos isso para voltar. Mas a gente amava aqui, a gente ama aqui. E a gente se sentiu muito bem, e a gente decidiu ficar. E como muitos aqui às vezes chegam sem querer muito se envolver, eu cheguei aqui também não querendo me envolver com nada, né? Eu queria ficar na minha, eu queria sentar e só ouvir, né? Queria dar um tempo, porque eu já estava há algum tempo já ensinando, eu cuidava dos adolescentes na outra igreja, fazia o louvor. E aí eu falei, cara, eu quero sossego.
E aí um dia, do nada, a galera do louvor estava ensaiando, e aí eu caí na burrada de pegar o carrão e começar a tocar. Aí eles falaram, você toca? Eu falei, mais ou menos. Então você pode tocar com a gente, não sei o quê. Eu falei, putz, não. E aí o Tom vinha assim e falava, não, porque se tu estiver nesse banco só assistindo, você é um parasita, não sei o quê. Só sugando a igreja. Eu falei, Deus, deixa eu sugar só mais um pouco. E aí a gente começou a participar do louvor. E um dia a Ju, que liderava o louvor, ela começou aos poucos, não, você toca domingo que vem? Você canta? Então canta também. E um dia ela falou assim, beleza, eu estou indo para os Estados Unidos, toma aqui, você lidera agora. E eu falei, putz, mano. E quando eu falei para o Kaká, aí quando a gente sentou e o Kaká falou, cara, eu tenho algumas coisas para compartilhar contigo e eu acho que... E eu estava pensando aqui, ele começou a falar as coisas e ele falou, e tu vai ser o pastor da igreja. Falei, de novo. Estava sugando. Mas você veio para os Estados Unidos. E aí eu falei, beleza, eu preciso orar. Aí comecei a orar e falei assim, manda um sinal. E eu pedi umas coisas muito loucas. Eu falei, e eu mesmo pensava assim, meu Deus, se isso acontecer... Era quase assim, tipo, para não acontecer, né? E aí, o cara falou, e aí, mano? Eu falei, cara, nada. Não, beleza, mas até tal dia você acha que Deus vai falar contigo? Eu falei, mano, só um pouquinho, espera aí, deixa eu ver. E aí, Deus, até... Ó, o Kaká tá pedindo um prazo aí. E aí ele mandou um vídeo para mim. Eu assisti, comecei a pensar em algumas coisas e pensar como eu tinha chego até aqui. E nunca foi um sinal. Nunca foi algo que foi assim, não, Deus, né, fez tal coisa. Eu sempre fui meio que empurrado pelo Senhor. Mas em todas essas vezes, eu posso, com uma certa segurança, dizer que ao olhar para trás, eu vi essa mão do Senhor. Por mais que eu não tive um sinal daqueles que a gente espera, do tipo, cara, vou colocar aqui o algodão e o negócio vai, né? E aí, compartilhando com algumas pessoas da presbiteriana, eles falavam, bem-vindo ao lado escuro da força. Onde você não tem um sinal, você tem a palavra. Mas eu sempre olhei para trás e pude ver como Deus foi guiando e direcionando a gente. Então, gente, a gente está nesse momento porque a gente conversou muito, a gente orou muito e a gente teve muito esse compartilhar sobre essa questão da plantação, de novas igrejas, de como isso é importante para a cidade. E por mais assustador que isso seja, para mim ou para você, o que a gente precisa olhar é que, como o Kaká disse, o Senhor ele continua vencendo. E o Evangelho precisa continuar a ser proclamado. E pessoas que nunca ouviram o Evangelho vão ouvir na região central. E pessoas que nunca ouviram vão ouvir aqui, vão continuar ouvindo. E o nosso desejo... Foi? Som. Olha o estagiário aí sabotando o negócio. E a ideia é que muitas outras pessoas venham ouvir em muitos outros lugares onde a gente quer estar e onde novas igrejas vão estar e onde a gente vai apoiar outras igrejas. E
o que a gente precisa é estar junto. E a gente precisa muito que a gente faça isso de coração, mas em oração. A gente não pode esquecer o quanto a oração ela é importante para a nossa vida como cristão. Então, mais do que nunca, o que a gente precisa nesse momento é os nossos joelhos dobrados. E o nosso coração aberto para dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Nós estamos aqui. A gente conhece a história da nossa igreja e sabe que Deus se moveu no passado de uma forma muito extraordinária. Mas a gente precisa lembrar daquilo que o próprio Chuck dizia, né? Que ele iria e aqueles que ficassem deveriam buscar do Senhor aquilo que o Senhor desejaria para as suas igrejas e não viver na mesma onda que ele viveu. Porque tem pessoas diferentes aqui. É uma igreja diferente. E o que a gente quer é que Deus esteja nos guiando e nos direcionando através de tudo isso. Porque embora sejam coisas diferentes, pessoas diferentes, em um tempo diferente, o nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus, ele continua amando aqueles que estão lá fora. Nosso Deus continua amando a sua igreja. E essa igreja tem um propósito de servir essas pessoas, de alcançá-la, de propagar o evangelho e continuar glorificando o seu nome enquanto a gente está aqui. Então a gente vai seguir nisso, gente. A gente vai seguir glorificando ao Senhor, levando o seu evangelho para as pessoas que estão lá fora. E com certeza cada um é importante nesse momento. Amém? Eu achei de extrema importância para que vocês ouvissem um pouquinho, pelo menos um pano de fundo. Pode sentar, mano. Para você que está chegando, talvez, tipo assim, não sabe da história por completa, então achei de extrema importância saber quanto tempo a família está aqui, quanto tempo eles estão servindo. Gente, Calvary Global Network é a rede que a gente faz parte. Nós somos uma família de igrejas que plantam igrejas e que servem a igreja de Cristo. Então, gente, não deveria ser surpresa para nós. Nós estamos muito felizes. O Douglas vai ser muito esticado nessa questão de flexibilidade. Então eu estou dando um treino para ele assim, sabe, natural. É a minha palestra de coach para ele. Mas é isso, gente. A gente viu a retrospectiva, a gente viu a questão, um pouquinho do pano de fundo acerca do novo pastor da Calvary Curitiba. Algumas coisas vão mudar e você vai ficar sabendo. A Calvary Curitiba aqui se tornará a Calvary Curitiba Norte. Então, o nosso desejo é ver, cara, Calvary nos 4 cantos da cidade e um pouco mais, tá? É isso, gente. Sem mais delongas,